Deus seja louvado. Amém. Amém. Júlio. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Sobre a cura do cego de Betseda, vamos já iniciar a leitura. E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se havia alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. E mandou-lhe para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem digas a nada a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Que diz o homem que eu sou? E eles responderam: João o Batista, o outro Elias, outros um dos profetas. E ele disse: Mas vós que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou-lhe a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas os que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse se salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Até aqui, irmãos. Amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui na palavra de Deus, nós vemos aqui uma passagem muito interessante, que nesse versículo 22, o nosso Senhor Jesus, ele chegou essa aldeia, né, de Betsaída, e já trouxeram ali o homem, né, esse cego, trouxeram para ele, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que eram os amigos que trouxeram, porque o cego sozinho ele não ia. Então, alguns amigos ali trouxeram esse cego e ali Jesus vai fazer a cura desse cego. Então, vemos aqui que já no versículo 23, o Senhor Jesus, ele tomou esse cego pela mão e ele levou para fora da aldeia. Veja que ele já não estava, ele não ia fazer essa obra na frente de outras pessoas. Ele levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo a mão, e Jesus perguntou se havia alguma coisa. Irmãos, nós podemos ver essa passagem aqui do 23, né? Você pode ver que ele, quando ele colocou as suas mãos, nós podemos ver aqui também, se vocês virar aqui um pouquinho no livro de Marcos, voltando um pouquinho no capítulo 7, versículo 33,
Olha que interessante, irmãos. Aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 33, nós já vemos aqui a cura de um surdo e mudo. E Jesus faz isso, ó. Tirando a parte entre a multidão, pôs-lhe dedo no ouvido e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Veja, o Senhor fez uma cura cuspindo nos olhos do cego e também no surdo. Olha que interessante. Você viu que esta obra que Jesus fez, ele tirou fora. Olha que obras maravilhosas que Cristo faz e que isso nós estamos aprendendo junto com ele. Se Jesus cuspisse na frente da multidão, ia ser uma crítica violenta. Mas nosso Senhor, ele sabe fazer as obras, os milagres, porque ele é o milagre. Ele é o Deus Filho que faz, ou veio para justamente salvar o pecador. E aqui ele nos ensina, tanto no surdo e mudo, quanto nesse cego, que ele cuspiu e passou nos olhos, aqui voltando para o cego. E aqui nós vemos, irmãos, uma parte muito interessante. Se vocês observarem, que no versículo 24, né, no versículo 23, quando ele tirou para fora da aldeia, cuspiu nos olhos dele, Jesus fez uma pergunta para eles. Olha que interessante. Jesus sabe quando ele cura as pessoas. O Senhor Jesus sabe a obra. Aliás, ele tirou ali para fazer esse milagre. Mas olha a pergunta do Senhor Jesus. Você vê alguma coisa? E o cego, ele levantou os seus olhos, ele falou para Jesus Cristo, sim, eu vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Então, ele não estava assim distinguindo, então a cura ainda não foi completa. Depois vocês vão observar aqui no versículo 25, que depois disso tornou-lhe pôr a mão sobre os olhos e fez olhar para cima, aí ele ficou restaurado e viu todos claramente. Então, essa passagem aqui é a única que nós vemos, irmãos, que Jesus não fez uma cura imediata. Essa cura durou mais um pouquinho de tempo. Então, e o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, igreja, que nós queremos a obra de imediata, nós queremos as coisas de imediata. É isso que nós somos, ansiosos, nós queremos tudo que seja para ontem. E o nosso Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, tem momento que ele vai libertar na hora, e tem um momento que ele vai libertando lentamente. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui esse exemplo que Jesus Cristo faz, né? É uma ação sobre uma visão desse homem, foi parcialmente restaurada. Só depois que ele pôs a mão dele de novo e mandou que olhasse para cima, que veio uma restauração completa e imediata depois. Então, o que aprendemos com isso? Aprendemos, irmãos, que na vida de cada um, o Senhor sabe como ele entra, como ele deve proceder na vida de cada um de vocês, e assim é para vocês não perderem a fé, continuar confiando no nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmãos, então nós vemos essa passagem no versículo 24, né? E 25. Agora vamos ler aqui no 26. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entre na aldeia e nem digas nada a ninguém. E nós vemos aqui nesse versículo 26, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, o Senhor ele pediu para que evitasse ali. Irmãos, e logo em seguida, o Senhor Jesus, no 27, ele saiu com os seus discípulos para uma aldeia de Cesareia, lá de Filipe, e no caminho perguntou para os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens quem sou? E o 28, eles vão responder. Então, vamos ver aqui, irmãos, que o 27 e 28 é uma passagem muito importante, e no 28 os discípulos vão responder para Jesus. E eles falam assim: João o Batista, e outros, falava Elias, e outro, um dos profetas. Aí
Por que que esses discípulos responderam desta forma? Porque eles ouviram, né, falando. Isso aí, irmão, nós podemos ver, né, aqui, se vocês olharem no livro de Marcos, capítulo 6, no versículo 14. Vamos ver aqui, irmãos, essa confissão aqui. Olha o que está escrito aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 14. Aqui se fala sobre a morte de João Batista, né? Vocês lembram isso? Olha aqui. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Veja, irmãos, que, louvado seja Deus, eles ouviram, isso aí começou a passar, porque Herodes, falando desta forma, ele estava falando entre os seus, e aquela conversa foi crescendo, porque o nome de Jesus Cristo estava crescendo notoriamente. Jesus operando, fazendo um milagre, o Senhor Jesus expulsando os demônios, enfim, muitas maravilhas que vocês sabem. Só que essas notícias, elas correram por todos aqueles lugares, em todas as aldeias, inclusive até dentro do palácio de Herodes. E Herodes ficou muito temeroso. Não, isso aí é João Batista. Porque Herodes conhecia João Batista. Herodes sabia que João Batista era um homem justo, um homem de Deus, um homem fiel a Deus, era um profeta daquela época. E Herodes temeu. Então Herodes falou, não, isso aí deve ser João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Agora, por que que Herodes falou que ele ressuscitou dos mortos? Porque vocês viram que Herodes também conhecia as Escrituras, como toda aquela província ali, a Israel, aquele povo de Israel conhecia a Escritura porque o Messias, né, iam ressuscitar, então havia uma ressurreição. E assim, irmãos, ele falou, não, João, ele ressuscitou. Então foi por esse motivo que Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos, e os discípulos ouviram essa conversa. Todos falavam, né, para os discípulos, e aí o Senhor Jesus vira para eles, voltando aqui, né, para o capítulo 8, de novo, de Marcos, aqui nós vamos ver que nesse verso 29, e Jesus olha para eles, para os discípulos, e diz, e mais vós, que dizes? Quem eu sou? De imediato, né, irmão? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, vejamos aqui, nessa passagem maravilhosa, que quando o Senhor disse, mas vós, que dizes que eu sou? E logo Pedro foi muito, reconheceu. E aquela passagem, você vai ver em Mateus 16, que Jesus disse que bem-aventurado seria Bar-Jonas, porque não foi a carne que revelou, mas foi o Espírito de Deus, claro. E assim aqui, essa palavra, agora nós voltando em Marcos, essa palavra quando Jesus fala, mas quem e vós, quem eu sou? Então, Jesus queria, né, uma resposta muito profunda dos seus discípulos, porque os discípulos ouviram os outros falando que era João, que era Elias, que era um dos profetas, e Jesus quis saber dele. Jesus já foi numa pergunta muito profunda para os seus discípulos. Sabe, irmãos, que nós aprendemos com isso? Cada um de vocês, é como Jesus chegasse e falasse para vocês agora, através dessas escrituras. Cada um de vocês respondem, quem é Jesus? Quem é ele? Claro, nosso coração vai dizer, tu és o Cristo, é o nosso Salvador. Vocês viram que o Espírito Santo que está dentro de nós já nos faz declarar dessa forma? Já sabemos que Cristo é o Messias, é o Salvador. Louvado seja Deus. E assim, irmãos, você viu que os discípulos aprenderam, e nós estamos aprendendo junto? O Pedro não adiantou e falou que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Olha nós, nos dias de hoje, 2023, nós também confessamos que o nosso amado e Salvador, Senhor Jesus, é o Cristo, é o Messias que Deus enviou para nós, não só para Israel, mas para o mundo todo. E hoje vocês
todos vocês são declarados filhos e filhas do Deus Altíssimo através do seu Filho amado, Jesus Cristo, qual deu a sua vida por todos nós, e desta forma fomos constituídos filhos e co-herdeiro de Cristo Jesus, para a glória do nosso Pai eterno. Vocês estão felizes, irmãos? Vocês sentem felicidade, glória ao nome do Senhor, de ter Cristo em vossas vidas? As provas que nós passamos, as lutas, as guerras, perseguições, seja o que for, enfermidade, nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus? Não, não vai nos separar. Porque quem está convertido em Cristo, nada separa, pois nós somos fiéis. Ô, Marcos, deixa eu te saudar. Glória a Jesus. Isso. Amém. Marcos, nosso querido Marcos Surdo está aqui e estou saudando ele e abençoando em nome de Jesus Cristo. Então, amados, nós vemos aqui que quando Pedro, ele respondeu, tu és o Cristo, né? Então, nós vejamos aqui que esta é a primeira vez que uma pessoa humana identifica o nosso Senhor Jesus no Evangelho, que está aqui em Marcos, né? E é o ser humano, porque Pedro, como homem, identificou Jesus como filho. Vamos dar uma olhada, irmãos, que também, olha só, Deus identificou Jesus como seu filho, o adversário das nossas almas identificou Jesus como nossos filhos, os demônios identificou Jesus como nosso filho, e finalmente o ser humano em Pedro, homem, também identificou Jesus como filho, e hoje a maioria de todos aqueles que são conhecedores da palavra de Deus identifica Jesus como filho de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, vamos abrir então no livro de Marcos, próprio livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 11, vamos ver a primeira identificação de Jesus Cristo. Claro que tem nos outros evangelhos, mas vamos ficar aqui para ser mais rápido. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz aqui, ó. Glória ao nome do Senhor. Aqui nós estamos falando sobre o batismo, né, do nosso Senhor Jesus. E olha o que diz aqui o versículo 11 do primeiro capítulo de Marcos. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado em quem me compraste. O próprio Deus, o Pai Celestial, abre os céus, né? Naquele momento que o Espírito Santo, como uma forma corpórea de uma pomba, reposa em Cristo, ele recebendo ali o Espírito Santo, o Pai Celestial brada a sua voz para todos que estão ali, ouçam. O próprio Pai Celestial relatando o seu Filho, quer dizer, nos revelando seu Filho Jesus, que é o Filho dele, amado dele. Amados, olha com quem nós estamos. Pare e pense um pouquinho, cada um de vocês. Com quem nós estamos? Com o Filho amado de Deus. E se nós estamos com este Filho amado de Deus, significa que também somos amados de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que ele resgatasse a nossa alma na perdição e na morte. Deste mundo dos mortos, veio o mundo do vivo, que é Cristo, sai da vida eterna e vem trazer vida para todos nós que estamos aqui e para todos aqueles que creem em Cristo e vão crer, e todos aqueles que ouvirem e crer neste evangelho que é do Espírito Santo. Ele é inspirado, toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Jesus, amém, né, irmão? Então aqui está a primeira revelação, o próprio Pai Celestial revelou seu Filho. A segunda parte, nós vamos ver aqui, irmãos, nessa passagem,
no próprio livro de Marcos, no capítulo 1 mesmo. Vamos lá no versículo 24, que ali é onde está a tentação de Jesus. Ele é levado para o deserto e ali ele passa por uma tentação. Veja no versículo 24, que aqui são... Só um minutinho, irmãos, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Glória a Deus. Aqui se fala de Jesus lá em Cafarnaum, sobre o endemoniado. Porque em Mateus, no capítulo 4, o diabo tentou Jesus dizendo, se tu és filho de Deus, diga a essas pedras que se transformam em pães. Por que que o inimigo falava assim? Já falei isso com vocês, né? Provocando Jesus. É lógico que o inimigo sabia que Jesus era filho de Deus. Sabe aquela brincadeirinha de menino? Você fala, se você é homem, faça aquilo. Se você é homem, pula disso. Sempre provocando. Mas ele é homem, está identificado que ele é homem. Espiritualmente, o inimigo sabia que ele era filho de Deus. Agora, aqui, nesse capítulo 1, versículo 24, nós estamos vendo aqui, né, que tinha ali um espírito imundo. Você vê aqui no versículo 23, que Jesus estava lá na sinagoga e também estava na sinagoga dele um homem com um espírito imundo que exclamou. Aí os demônios falam na boca desse homem, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem seis que és o Santo de Deus. Olha os demônios também identificando o nosso Senhor Jesus como Filho de Deus. E sabe muito bem que ele é santo. Santo Deus, né? E ainda, olha o medo, vieste nos destruir. Irmãos, olha o poder do nosso Cristo como é. Vamos ver a outra passagem também, que está no capítulo 3, versículo 11 do próprio livro de Marcos, tá? Olha o que diz aqui. E os espíritos imundos, vendo-o, prostraram diante dele e clamava dizendo, tu és filho de Deus. Mais uma vez, os demônios, esses são outros demônios que estavam aqui e ele teve que ajoelhar diante de Jesus e teve que confessar que tu és filho de Deus. Todo ser humano ouvindo aquele espírito maligno, falando e confessando que o nosso Senhor Jesus é filho de Deus. Vamos ver uma outra passagem, irmãos. Vamos para Marcos, capítulo 5, no versículo 7, mais uma vez. Aqui já está falando de um endemoniado que está sendo curado. Olha só. Capítulo 5, versículo 7 de Marcos. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Percebeu que esses outros demônios confessaram de novo, dizendo que Jesus é Filho de Deus Altíssimo. Meus irmãos, vamos refletir um pouquinho aqui. Ele diz assim, conjuro-te por Deus que não me atormente. Os demônios com medo de Jesus atormentar eles. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Medite comigo. Até os demônios diz que Jesus é santo. Outros demônios, nesse aqui, diz que ele é filho do Deus Altíssimo. Então os demônios temem e tremem na presença de Deus. Irmãos, nós temos que também ter, irmãos, em consciência que nosso Deus não é um Deus qualquer. Nosso Deus é santo, santo e santo. 3 vezes santo. Ele é puro. Toda vez que nós vamos nos dirigir ao Senhor, ao nosso Pai Celestial, nós precisamos ter uma reverência, uma comunhão mais forte. Nós devemos tomar cuidado o que nós abrimos a boca diante dele. Isso está lá em Eclesiastes. Nós temos que tomar cuidado de proferir uma palavras. Irmãos, fica aqui um conselho para vocês, tá? Porque às vezes tem crente que briga com Deus. Tem crente que gosta de brigar com Deus. E ainda
falar, eu só ganho as coisas com Deus é brigando com Ele. Eu digo que essa alma, essa pessoa que faz isso, ela não tem noção do que ela está fazendo. É porque Deus é cheio de misericórdia, muita misericórdia. Se os anjos temem a Deus e respeitam o Senhor e reverenciam a Ele, e nós que somos ser humano, o que nós devemos fazer? Seguir o exemplo, né, irmão? Ter mais comunhão, ter mais cuidado do que falamos. Ninguém ganha de Deus. Contender com Deus é perda de tempo. Tá bom? É perda de tempo. Tem muitas pessoas que brincam com Deus e com o nome dele. Você vê isso aí, acontece até nas redes sociais aí, algumas pessoas famosas, né? Ela faz certas brincadeiras e com Deus não se brinca. Agora, imagina nós que somos filho dele através de Jesus. Irmãos, nós não estamos em posição de cobrar o nosso Deus como se cobrasse uma outra pessoa. Muito pelo contrário. Nós estamos em posição de ser obediente à palavra dele. Obediente ao amor dele, aos conselhos dele. Nós estamos num tempo, irmãos, que nós temos que, mesmo que hoje nós não compreendamos o que o Senhor está fazendo em nossa vida, mas nós temos que ter a fé e a esperança que ele completa as obras. Como foi dito, ele pode, você vê aqui em Marcos, que a cura que ele foi fazer naquele cego não foi imediato, como foi em outros. E isso não fez Jesus desistir, porque ele é Deus Filho. Agora, irmão, se nós estamos na mesma comunhão com Deus Filho, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, por que nós vamos desistir? Pare e pense nisso. Nós precisamos prosseguir, precisamos confiar. Por isso que as Escrituras, irmãos, ela está aqui justamente para mostrar para cada um de nós as operações, os milagres que Jesus fez e que cada um de nós também possamos passar por essa situação. Se Deus quer fazer uma cura imediata em tua vida, glória a Deus. Mas se o Senhor também quer fazer uma cura parcial e depois ele completar o restante, glória a Deus. Porque ele sabe com quem ele está fazendo. Ele conhece cada um de nós. Cada um de vocês. Então, queridos, aqui nós estamos aprendendo que o nosso Senhor, ele está relatando aqui para todos nós, né, que é revelado. Deus revela o seu Filho, o adversário da nossa alma revela o Filho de Deus, porque ele sabe que é Jesus. Os demônios confessam que Jesus é santo, dobra o joelho e adora. Outros demônios, que não é o mesmo, são outros, são muitos demônios, também reconheceram a Jesus. Se a gente for falar de Mateus capítulo 8 ali dos Gardarenos, né? Eu acho que é capítulo 5 dos Gardarenos, daqueles demoniados, capítulo 8, só ver. Capítulo 8. O que aconteceu? Eles foram lá e falou, Senhor, que temos com nós, filho de Deus Altíssimo? A mesma coisa que aconteceu aqui em Marcos. E eles estavam tremendo. E falou, olha, peço que não mande para o Hades, quer dizer, não manda para o inferno, mas permita que nós entramos nos porcos. E assim, você já sabe essa passagem. Então, fica aqui para que todos nós, em comunhão, da partir de hoje, vamos cada vez levar mais a sério as coisas santas em nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela nos santifica, porque a palavra de Deus é a verdade. João, capítulo 17, vocês vão encontrar. Jesus, na oração, falou, Senhor, santificai-o na verdade. Tua palavra é a verdade. Nós estamos aqui na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Né, amados? Eu acredito que vocês estão entendendo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Dando a continuidade, irmãos, aqui na passagem, voltando ao Marcos, capítulo 8, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui agora, vendo aqui, glória ao nome do Senhor. Quando Pedro falou que tu és Cristo, né? E assim, então, nós vemos aqui
que o Senhor Jesus, ele mostrou aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, a palavra Messias. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, porque quando Pedro falou, tu és o Cristo é ungido, irmão, é Messias. Agora, nós vemos aqui, irmãos, o que quer dizer Messias? É libertador. Ele veio libertar o seu povo. Ele é designado como o libertador, o rei. Por isso que ele chama Rei dos Reis. Entendeu? Ele reina. Ele foi designado por Deus. Porque Deus falou, hoje eu te gerei. Lembra disso? Está em Salmos? Tu és meu filho amado. Hoje eu te gerei. Então, nosso Senhor Jesus é Rei dos Reis. Lembra que foi me dado todo o poder nos céus e na terra. Vocês vão ver isso aí em Mateus capítulo 28, lá nos últimos, quando ele pediu que os seus discípulos fossem para Galiléia, ele ia conversar com eles ali, havia um encontro. E ali ele pediu, né, que os discípulos fossem pregar o evangelho ensinando tudo que estava ali, que ele tinha mandado. Então, guarda isso, irmandade. Nós temos que levar com mais seriedade e respeito do nosso Senhor Jesus, do nosso Pai Celestial e com seu Espírito Santo. Levar mais com respeito, com mais temor, com mais reverência, sabendo que o Senhor está dentro dos vossos corações. Então, tomam cuidado no que falam, toma no cuidado que vocês pensam, toma no cuidado que vocês veem, toma cuidado com as atitudes de vocês, porque vocês não estão sozinhos. Os três estão contigo. Então, vocês não estão sós. Além disso, o Senhor, Ele ama todos nós. Então, vejamos bem, amados, as nossas atitudes. O verdadeiro cristão, depois de adquirir esse entendimento, ele toma muito cuidado, ou ela toma muito cuidado, quando se chega com o Senhor e sabe o seu estado, que é criado dele, e não criador. Porque o criador é aquele que nos criou, ele nos formou, ele fez nós existirmos. Então, nós devemos a nossa vida ao nosso Deus, sim, porque ele é dono de nós. Quem pôs a alma dentro desse corpo? Quem formou esse corpo dentro do ventre da mãe? Quem iniciou todo o processo de um ser humano? Foi o nosso Deus. Passamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Em Gênesis, está assim? Então, veja, irmãos, precisamos agora ter mais atenção, porque nós estamos num caminho santo. Nós não estamos mais andando neste mundo. Nós não andamos mais com o pecado. Nós andamos com o Senhor, que nos libertou do pecado. Então, precisamos rever as nossas vidas. Aí alguém pode perguntar, mas, irmão, Júlio, a gente pecamos, irmãos. Se nós falar que não pecamos, nós somos um verdadeiro mentiroso. Vocês vão encontrar isso aí, na primeira epístola de João, no capítulo 1, vocês vão ver lá, que se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Nós pecamos. Nós temos pecados corriqueiros, por exemplo, às vezes um desentendimento, uma briga, às vezes um xingamento, um nervoso. E perdoa-me a expressão da palavra em nome de Jesus, mas existe aquele crente que, com todo respeito diante do meu Pai Celestial e diante de todos vós e diante de todos aqueles que vão ouvir e ver este vídeo, né? Esta palavra, essa leitura, é com muito respeito, mas existe. Às vezes um crente desentende com outro crente e fica tão inimigo e o desejo do coração dela é isso: tomara que morra, tomara que Deus recolhe logo. Esse é um pecado grave, porque você deseja um mal ao teu irmão. É um pecado muito grave. Mas, se a pessoa se arrepende, pede perdão, Cristo vai lá e perdoa, mas tem que ser coisa muito sincera. Não é pedir perdão e continuar birrento, não. Esquece isso.
Isso aí está enganando o seu próprio coração. O verdadeiro perdão é quando se ata a comunhão entre duas pessoas que perderam a comunhão. Esse é o verdadeiro perdão, né? Então, é assim que funciona. Meus queridos, então, diante de nosso Deus, nós devemos ter esse respeito que está aqui. Então, nosso Senhor Jesus, voltando a dizer para você, ele é ungido de Deus, ele é o libertador das nossas almas daqui, e ele foi designado como Rei dos Reis. Por isso que nós falamos assim nas nossas orações. Rei da glória. Que glória é essa? Da glória eterna, dos céus, da terra, tudo ele é rei. E assim nós devemos, então, aprender esta lição, tá bem, meus amados? Vamos, então, para o outro verso. Agora nós vamos entrar aqui no verso 39. No verso 30. Ele disse assim, ó, ele admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. Então, Jesus faz a pergunta para os discípulos, o Pedro responde que ele é o Cristo, ele explica tudo, e aqui Jesus, então, no versículo 30, ele pede para, ele ordena, é uma ordem, não é pedindo, por favor, não faça assim, não fala, não, ele ordenou, vocês não contem a ninguém, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. E para não contar a nenhum homem. Isso era uma resposta, né, assim, até, vamos dizer, um pouco negativo, né, que Jesus está falando, porque era para contar, né, mas o Senhor pede para eles não contarem. Olha que interessante, né? Você viu que algumas obras Jesus fez, como está aqui, para não contar, ele fez uma cura de um aleijado, falou, não conte a ninguém, vai embora, mas ele contava, tá certo, irmãos? Então, por que Jesus disse desta forma? Veja, todos entendem, irmãos, que quando Deus falou aqui que ele é rei, olha que interessante, Jesus é o nosso rei, ele foi designado para Deus para reinar, e ele é o libertador dos nossos pecados, das nossas faltas. Materialmente, Pedro, vocês podem ver também aqueles dois que estavam a caminho de Emaús, depois da morte de Jesus, eles estavam tão decepcionados, eles achavam que Jesus ia sentar no trono de Davi, ele ia reinar. Muitas vezes o povo queria arrebatar Jesus para ser um rei, né? Rei mexe com militar. Davi tinha os seus militares, eles tinham os seus soldados. E todos os reis têm soldados. Herodes tinha soldados também. Não lembra que Herodes mandou justiçar os 4 quaternos porque o anjo tirou Pedro? Tinha soldados, né, da prisão. Então, veja, aqui, Pedro, os outros achavam que o Senhor Jesus estava criando assim um reino que ele logo estaria reinando sobre Israel. E Jesus aqui, ele está mostrando exatamente ao contrário, que o Filho de Deus, ele ia padecer. Vamos ver no versículo 31. Aqui, olha, então, Jesus vai começar a revelar. Agora, Jesus vai ensinar os seus discípulos. Irmãos, é aqui que Jesus ensina a nós também. Olha só o equívoco que nós temos na nossa vida. Olha só, depois disso aqui que nós vamos ler, vocês vão refletir na vida de vocês como nós estamos equivocados, como nós servimos a Deus. Porque nós achamos que nós devemos servir a Deus e Ele tem que atender todas as nossas necessidades. Ele tem que fazer tudo o que nós queremos. Isso é um equívoco. Vamos observar o versículo 31. Olha que Jesus disse aos discípulos. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Olha aí, o Rei dos Reis vai sofrer muito. Irmão, o rei não sofre. Nem o rei da terra, a não ser quando perde a guerra. Se ele está no reinado dele, ele não sofre. Vamos falar nos dias atuais de hoje. Cada nação, cada país tem o seu presidente. Você vê algum presidente sofrer? Não sofrem. Sofre assim, algumas contrariedades, mas ele está reinando. Ele come do bom, do melhor, está tudo em volta dele, do rei, não é isso?
não é diferente nos dias de hoje. Quem é um presidente também tem tudo isso. Então, veja, só que o Senhor, como rei, ele está dizendo que o Filho do Homem ia padecer muito, e fosse rejeitado pelos anciãos e os principais sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Então, olha só, Jesus olha para os seus discípulos, conta para Pedro, conta para todos os 11, os 12, né? Pedro e os 11, e ele diz, olha, meus irmãos, o Filho do Homem, que ele já sabia que é o Cristo, porque Pedro revelou isto, né? Falou, então foi através do Espírito Santo, ele falou, olha, convém que o Filho do Homem padeça muito, quer dizer, vai haver muito sofrimento, humilhações, acusações, injúrias, e ele fosse rejeitado pelos anciãos. Os anciãos aqui que está se dizendo, era naquela época que Israel havia os anciãos, saduceus, fariseus e escribas. Os anciãos eram os homens de mais idade, aqueles conselheiros, e aqui, então, todos eles se reuniram, que vão se reunir justamente para matar o Senhor Jesus. E aqui ele falou que ele ia ser rejeitado pelos anciãos daquela época, os principais sacerdotes, e também pelos escribas. E qual era a missão desses homens? Para que Jesus fosse morto. Até aqui, para esses homens, acabou. Mas para Deus, não. Por quê? Porque depois de 3 dias, ele ia ressuscitar. Deus iria ressuscitar o seu filho. Então, a história não acabou quando ele morreu. Para o mundo, acabou. Para os anciãos da época, para os escribas, para os fariseus, para os principais sacerdotes, Jesus já estava morto, estava aniquilado e acabou. Mas no 3º dia, Cristo ressuscita com poder nos céus e na terra. Aí que veio todo o poder para Cristo, dos céus e na terra. Dado-me todo o poder nos céus e na terra. Oh, amados, a quem vocês servem? A quem vocês amam? Meu Deus, irmãos, existe alguma riqueza neste mundo que pode substituir o amor de Jesus em você? Existe? Existe alguma coisa nessa terra para aqueles que têm consciência em Cristo Jesus? Teria coragem de trocar Jesus por um homem ou por uma mulher, ou por um emprego indecente, ou por alguma coisa que viria trazer o seu egoísmo? Não, isso mesmo, Sandra. Não existe nada para quem realmente conheceu Jesus. Para aqueles que realmente conheceu Jesus, já desligou dessa terra. Já anda com Cristo. Oh, meu Deus, que coisa linda. Meus amados, então o Senhor Jesus, ele estava ensinando. E agora é o que eu falo para vocês. É aqui que eu estava falando anteriormente sobre o equívoco que a gente comete. Sabe? Que a gente comete. Por quê? Porque nós vamos buscar as coisas de Deus, né? E a gente só quer buscar coisa para nós. É um problema, é um novo emprego, uma casa que vai comprar. Não digo que não deva fazer isso, irmãos. Às vezes você quer uma guia de Deus, tudo bem. Mas, irmãos, é tanta petição material e Deus conselheiro lá no céu, cheio de dons, cheio de obras e milagres, e nós aqui, espiritualmente, nós estamos comendo bem pouco, não porque Deus não quer dar, é porque nós não buscamos. Nós não buscamos. Essa é a verdade. O que nós buscamos? Buscamos coisa material. Quer trocar de emprego, vai buscar a palavra. Quer tomar uma decisão, vai buscar a palavra. Tá certo? Mas, irmãos, o que mais importa é você receber primeiro as coisas celestiais e as demais coisas Deus vai entregar em suas mãos. Irmão, um crente que confia em Deus, um crente ou uma crente que confia no Senhor, ele fala assim com Deus, que já entendeu toda a palavra de Deus, conhece tudo,
digo assim, entendeu de uma forma como nós estamos entendendo. Ainda vamos aprender muito, irmãos, muito. Eu também vou aprender. Mas olha só, presta bem atenção nisso. Vamos falar de confiança dentro da palavra de Deus. Vamos falar de confiança. Materialmente, vamos dizer que vocês precisam de alguma coisa. Falar assim, pai, eu preciso de, vamos dizer um exemplo, seu pai material, tá bem? Vocês filhos, eu filho, e nós vamos chegar para o nosso pai, nossa mãe, e vamos falar assim, pai, e a minha necessidade para ir até o meu trabalho, a minha escola, eu preciso de um carro, mas eu não entendo muito sobre isso. O senhor pode, material, isso aqui é um assunto material. O senhor pode me ajudar? O senhor pode ver, pai, porque eu não tenho entendimento sobre isso, meu entendimento é muito pouco. Aí o que você fez? Você confiou no seu pai, e o pai fala, filho, eu vou cuidar disso. E você confia no seu pai. Só que passa um dia, passa 2, passa 3, 4, e o seu pai ainda não arrumou o carro para você. Mas o seu pai está trabalhando para isso. Tá certo? Então, quando você pediu isso, porque você confiou no seu pai. E a hora que o seu pai traz uma coisa boa, de procedência, você vai ser feliz, porque não vai te dar dor de cabeça. Entendeu? Isso é confiança. Agora, quando a gente quer tomar as nossas atitudes, não temos conhecimento, vai lá e compra coisa talvez variado, quebrado, rebentado, e vem um prejuízo enorme e complica a vida nossa também. Então, como que nós devemos fazer quando nós temos assuntos materiais para a gente cuidar e a gente pede com confiança? É um exemplo, tá bem, amados? Nós fazemos a nossa oração com Deus. Claro que vocês conhecem o Pai que você tem, o Pai Celestial, e fala assim, Senhor, é um exemplo, por favor. Senhor, tu sabes que eu tenho uma necessidade e eu preciso de um veículo, Senhor, para o trabalho, para te servir. E lhe rogo, Senhor, eu não tenho esse conhecimento, mas olha, eu vou procurar, Senhor. Me guia pelo teu Espírito Santo, que o Senhor me leve no local certo. Prepare esse veículo, Senhor, que venha ser benção na minha vida e não um transtorno. Que os meus olhos não sejam vaidosos, para que eu olhe e goste, mas o oculto daquilo eu não enxergo e de repente pode ser estragado e eu estou com problema. Mas que o teu Espírito Santo me guie e eu vou encontrar. E quando encontrar, Senhor, entra no coração do vendedor para que todas as coisas se dê certo e que seja uma coisa guiada pelo teu Espírito Santo. Mas, se esse carro não houver procedência, tudo, se der errado, eu entendi que isso foi também a tua vontade. Teu Espírito me guiou, porque eu te pedi para que o Senhor me preparasse uma coisa boa. E se acabou dando errado, porque tem alguma coisa errada nisso. E aí não discute com o Senhor. Outro dia vai até que o Senhor prepara todas as coisas na nossa vida. Isso é confiança. É saber como fazer isso. Então, nós podemos fazer coisas materiais, pedir coisas materiais? Sim, desde que você peça ao Senhor, né, naquela confiança que Ele te guie pelo teu Espírito Santo. Agora, tem pessoas que vão buscar e os olhos dela já tá com o coração aqui, só que é uma confirmação. Sim, ela já vai fechar. E se não falar assim, ela vai lá e fecha também, porque está adiantado. Então, irmãos, nós temos que ser guiados por Deus. E já entrando nesse assunto, toma cuidado de vocês fazerem hoje, nos tempos difíceis que nós estamos, e que o tanto crédito que existe na Terra, vocês tomam cuidado para vocês não entrar em dívida, para que o inimigo fica te acusando, e você desanima na presença de Deus, tá bom? Mas vamos voltar à palavra de Deus. Esse é o equívoco que a gente fica cometendo muitas vezes, porque nós só fica pedindo, só que nós pouco agradecemos a Deus por tudo que tem. Pare e pense vocês aí, na casinha de vocês, vocês tomaram um cafezinho? Teve uma garrafinha térmica aí para vocês? Tem uma geladeirinha maravilhosa que vocês podem guardar os seus mantimentos geladinho, sem estragar, para durar mais tempo. Você tem um gásinho, ainda que possa alguém passar dificuldade, mas tem ali um bujãozinho de gás, tem alguma coisinha ainda? Tá apertado a vida.
Então, nós precisamos rever alguns momentos que a gente faz errado, que pode prejudicar e trazer a perda na nossa vida, né? Existe um jeito que as pessoas, às vezes, ficam enfermas, têm que gastar dinheiro, e é claro, mas aí Deus está nesse propósito para fazer uma grande obra. Então, olha tudo isso vocês, não é bênção de Deus na vida de vocês? Então, é a mesma coisa. Por isso que Jesus estava ensinando para esses discípulos. Os discípulos achando que Jesus ia ser reinar no trono, e Jesus estava dizendo para ele que não, que Jesus ia padecer, que ele era o filho do homem, ia padecer, ia sofrer, ia ser morto, e acabou. O rei deles estava na sepultura durante 3 dias. E a festa para o mundo todo lá, alegria, matamos Jesus, todos festejando, os sacerdotes festejando, os reis, os reis não, os fariseus, os anciãos da época, tudo festejando, matamos Jesus, acabou, o nosso intento, nós conseguimos, claro que conseguiu, pela permissão de Deus, porque esse era o plano de Deus na vida de Jesus, e Jesus sabia desse plano. O Senhor sabia e foi até o fim. E olha aí vocês aí, ó, tudo vivo na presença de Deus. Hoje somos alma vivente, irmãos. Nós vivemos para Cristo. Glória a Deus. Nós somos um Deus vivo. Então nós somos vivos. Nosso Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Glória a Jesus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Bom, vamos lá. Então eu creio que todos entenderam. Aí, no versículo 32, né? Aqui no 31 ainda, perdão, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui, então, que Jesus, aqui nessa passagem, irmãos, ele mostra sobre ser filho do homem. E nesse momento, Jesus começa a falar muito sobre filho do homem. Ele começa já a repetir várias vezes esse título, filho do homem, tá bom? E assim ele faz com mais frequência, e inclusive nós podemos, e ele vai falando sobre a sua predição da morte, que nós já ouvimos. Então, o nosso Senhor Jesus, ele deveria sofrer sim, e está apontando a necessidade do sofrimento e da morte do Messias, porque senão não resgatava a nossa alma, né, irmãos? Então, esses anciães, os principais sacerdotes, como eu falei, os escribas, eles eram os 3 grupos, assim, irmãos, que detinham o poder lá no Sindério, eram aquele órgão dos judeus, das sinagogas ali, né? Então, eram esses 3 homens, assim, que tinham seus conselhos, eles estavam ali, tinham seus poderes ali. Glória ao nome do Senhor Jesus. E eles queriam, né, que, claro, que Jesus seria morto. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o que é interessante disso, vocês lembram que quando Jesus foi crucificado, Pilatos colocou assim, este é rei dos judeus. Aí um deles fala assim, não, coloca assim, eu sou o rei dos judeus. Diz assim, eu sou. Pilatos falou, não, o que está escrito, está escrito. E olha que coisa, né? Então nós vemos, irmão, o nosso Senhor Jesus, medita nisso. Ele não foi morto pela qualquer pessoa. Eles foram o Senhor Jesus foi morto pelos líderes religiosos. É isso que aconteceu com Jesus. Ele foi morto pelos líderes religiosos lá de Israel. Não foi a multidão que matou ele. A multidão foi incitada. Mas quem tinha a intenção de matar Jesus eram os líderes religiosos. Olha que perigo, meus amados. Bom, então, nós vamos vendo aqui, já no versículo 32, Jesus falava assim, e dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreender. Então, vejamos aqui que Jesus, quando falou isso à parte, Pedro, isso aí doeu em Pedro. Pedro não queria ouvir isso, irmão. Que Jesus, que o Messias, o Filho do Homem, ia padecer, ia ser morto, ia sofrer, e que ia ser rejeitado pelos líderes religiosos. E Pedro não soou bem isso para Pedro, né? Pedro acabou não gostando. E então Pedro não conseguia aceitar isso. Para ele estava difícil aceitar Jesus, filho de Deus, fazendo obras, milagres, ressuscitando mortos e de repente ser morto. Pedro encontrou essa dificuldade, irmãos, de Jesus, um Messias sofredor.
você pode ver que todo o ministério do Senhor Jesus, ele libertou muitas pessoas do sofrimento. Com licença. Ele libertou muitas pessoas do seu sofrimento. O leproso, a filha de Jairo, a família chorando pelos mortos, né? Nós podemos ver a viúva de Naim, enfim, tantos sofrimentos de um menino que ficava convulsionando pelo inimigo, caía ora no fogo, ora na água, enfim, tantos outros. O Senhor, o Messias, libertando tantas pessoas do sofrimento, e para Pedro isso era muito difícil, ver o Senhor Jesus como Messias, ungido de Deus, o libertador do povo de Israel, do povo de Deus, e ainda vai morrer, vai sofrer para isso. Bom, então ele levou com Jesus à parte, chamou ele, e com uma tentativa de convencer o Senhor Jesus, né, irmão? A tentar parar, que é interessante. Nós vamos ver aqui no versículo 33, no 32, quando ele falou isso, Pedro toma parte e repreende. O que é repreender? É fazer parar. Para de falar nisso, Senhor Jesus. Mais ou menos isso, para vocês entenderem, tá bom? Então, o que ele queria fazer aqui? Estava convencendo Jesus para parar de falar sobre a sua morte iminente, uma morte sofredora. Pedro não queria ouvir isso. Mas por que isso, irmão? Porque o inimigo, ele conseguiu colocar na mente de Pedro, para Pedro tentar parar Jesus a revelar essa coisa, essa situação. Mas olha que interessante. Irmãos, medite comigo uma coisa. Você acha que o inimigo queria que Jesus morresse? De maneira alguma. O pior, que nem o diabo sabia o que ia acontecer na morte de Jesus. Presta bem atenção nisso, hein? Alguém vai falar assim, não, mas o inimigo queria que Jesus fosse morto. Não, irmão. Porque se Jesus estiver na terra, ele vai tentando o Senhor, como tenta todos nós, para nós errarmos. Mas quando Jesus morre aqui, então, através disso, por isso que o inimigo pôs isso na mente também de Pedro, porque Jesus repreendeu Satanás em Pedro, né? E veja, o inimigo ficou sabendo que também Jesus, ele lógico que sabia também, conhecendo as Escrituras, que ele ia ressuscitar, mas estava ali, não era para ser revelado aos homens. Jesus começa a ensinar aos homens. Aí aqui, Pedro vai e tenta que Jesus não fale mais sobre a sua morte. Aí Jesus, no versículo 33, virando para Pedro, olhando para os seus discípulos, repreende Pedro e dizendo, retira-te, né, diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas os que são de homens. Então, aqui, irmão, o Senhor Jesus, ele fala assim, para trás de mim, Satanás, né? Ele fala, para trás de mim, Satanás. Então, são essas palavras, se vocês verem isso, irmãos, nós podemos abrir ali no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10, quando o Senhor Jesus disse ao diabo na tentação do deserto. Ele fez a mesma coisa, entendeu? Ele expulsou para trás de mim, Satanás. Olha aqui, vamos ver Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só ele servirá. Quer dizer, mandou embora. E assim o Senhor expulsa também o adversário mais uma vez ali. Enfim, nós vemos aqui, glória a Deus, que Jesus lidou espiritualmente esse assunto. No versículo 34, chamando a si, agora Jesus chama para ele a multidão estava ali próximo com os seus discípulos e disse, se alguém quiser vir a mim e negar-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmão, o que nós aprendemos com esse versículo? Glória ao nome do Senhor. Nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus, ele é o Messias,
mas ele trazia uma consequência, irmãos. Olha só, ele traz uma consequência para quem desejasse ser um dos seus discípulos. Que nem nós somos discípulos do Senhor Jesus. Também temos consequências. E é aqui que todos têm que aprender em nome de Jesus. Tá bem, meus amados? Então, ser discípulo de Jesus tem suas consequências, sim. Tá bem, irmãos? Nós temos um entendimento aqui muito errôneo. Muitos crentes têm um entendimento errôneo, irmão, sobre o Messias que é Jesus, sobre o messiano dele, né? E que leva a um entendimento equivocado do discipulado, né? Ele diz assim, nega-se a si mesmo. Isso só é visto aqui, irmãos, você vai encontrar em Mateus, capítulo 16, no versículo 24, também Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Eu vou deixar só registrado para não ficar delongando aqui, tá bem? Bom, essa expressão que Jesus fala, irmão, se refere, assim, a uma negação de interesses egocêntricos que cada um de nós temos. Então, irmãos, para quem tem que negar você tem que tirar o seu egoísmo. O que é o egoísmo? A gente só quer as coisas para nós. Esquecemos das outras pessoas. Esquecemos do Senhor. E só queremos só para nós. Então, irmão, precisamos primeiro negar a nós mesmos. E nós somos chamados na graça de Cristo Jesus, fomos batizados, mas existem muitas pessoas egocêntricas. Ela ainda não negou a ela mesma. Vocês estão entendendo isso, amado? Tem muito crente que não negou a si mesmo. Continuou, foi batizado, ouve a palavra, lê a palavra, mas o seu ser ainda não negou-se a si mesmo. E para negar, nós precisamos negar a nós mesmos para que, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, ela tira esse egocêntrico de nós, o ego, e devemos tomar a cruz, quando ele falou que nós devemos tomar a cruz. Então, o que representa esse fato, irmão? É que nós vamos levar, né, irmãos, a cruz. Nós somos obrigados a levar esta cruz, claro, e a trave central dessa cruz toda, que vai ser o que Jesus aconteceu, foi a execução dele. Você viu que quando ele saiu, depois do julgamento dele, ele tomou a cruz dele, e ele saiu carregando a sua cruz, o seu sofrimento, e a cruz levou ele para onde? Para a morte. Ele tinha que levar essa cruz até a morte. Em dado momento, a fraqueza tomou ele, porque ele perdeu muito sangue, e então tinha um sirineu ali, o soldado pediu para o sirineu ajudar, e depois ele ficou crucificado, pendurado na cruz. Então, aqui a palavra de Deus, ela nos ensina espiritualmente, irmãos, que nós também devemos levar a nossa cruz. O que é levar isso, irmão? É você rejeitar o mundo. É você tirar as coisas, desejos mundanos da vossa vida. É se limpar. É se submeter a Cristo. É negar você mesmo, os seus desejos, ser egocêntrico. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo tudo isso, meus amados? Estão entendendo? Então, vejamos aqui no versículo 35. Aí Jesus, olha, ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, Jesus mostrou ali para Pedro, para a multidão, exatamente o sofrimento. Aí os outros falam, mas os filhos, nós temos aí, irmãos, pessoas, tome cuidado muito com isso também. Há muitas pregações no mundo, muitas tem denominações que falou que vocês são filho de Deus e vocês têm que ser rico, porque Deus é rico. E aí que está o perigo, irmão. O nosso Senhor Jesus, você viu que esse é um falso profeta quando fala isso para a multidão. Por que é um falso profeta? Porque Jesus está dizendo aqui ao contrário. E eu vou repetir para vocês. Ele está dizendo assim, ó, no versículo 34 de Marcos, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Cruz tem dinheiro, irmão? Cruz tem riqueza? Cruz tem vida boa? Tem porta larga? Exatamente. Jesus está pedindo, se quer seguir ele, vamos tomar a cruz. Agora, irmãos, veja bem, Deus abençoa nós.
Veja, cada um de vocês, de uma forma, tem uma aposentadoria, tem uma coisa, tem outra, tem a bênção, porque isso aí está escrito lá em Mateus. Lembra? E o Senhor falou assim, eu acho que está em Mateus, no capítulo 6, não lembro aqui, está entre 5 até o 7, está entre esses três aí. Do 5 eu sei que não é, mas o do 6 e 7 está. Olha só, ele disse assim, não andais ansiosos quanto às coisas desta vida, buscai primeiro o reino do céu. As demais coisas Deus vai prover. Ele mandou que nós observássemos as aves do céu, que eles não plantam, eles não cegam, mas eles têm o alimento deles, não guardam em celeiro. E olhasse o lírio do campo do lírio, né, que nem Salomão se vestiu tão bem, e que o Senhor disse que nós valemos mais do que um passarinho. Se ele cuida dos animais, quanto mais vós. Então, meus amados, por isso que vocês têm essa bênção. Não é assim que dado pelo governo. Claro, Deus usou deles para chegar até todos nós. Mas isso vem de Deus, uma aposentadoria, uma situação de vamos dizer, uma pensão. Bom, enfim, uma forma de... Até no mercado, às vezes você vai lá no mercado sem um tostão na tua vida. Quantas obras Deus fez? Deus abençoe, irmã Ângela. Marcos, capítulo 6, versículo 19. Deus abençoe. Então, vocês vão ver lá, meus amados, tá? Às vezes vocês vão no mercado e vai fazer uma compra e, de repente, isso já aconteceu muitas vezes, aquele mercado fala, olha, você foi contemplado. Você não paga nada, e você não tem um tostão, e foi pela fé que Deus mandou. Deus, aquele mercado é bonzinho ou Deus usou dele e te abençoou? Não é verdade? Isso é um exemplo. Às vezes você está sem um tostão, o senhor falou, vai lá no supermercado. Mas, Senhor, o que eu vou fazer? Vai comprando. Senhor, vou passar no caixa, vou passar vergonha. De repente, tem uma pessoa, eu sinto pagar essa compra sua aí, todinha. E vai lá e passa o cartão. Esses são muitos milagres, mas isso é fichinha. Isso é fichinha para Deus, isso aí é muito, muito fichinha, meus irmãos. Tá bem? Os milagres dele é muito maior. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui? Que nós devemos, irmãos, é o equívoco de muita irmandade. E aí os falsos profetas pregam, não, você é filho do rei, porque vai falar que Jesus é rei, como o Pedro aqui também achava que Jesus ia reinar. Imagina se Jesus reinasse assim, no trono de Davi. Claro que o povo de Israel ia ser todos ricos ali. Claro, ele ia distribuir tudo, mas o reino de Jesus não era o terreno, era buscar as almas. Esse é o reino, esse era o propósito de Deus com seu Filho Jesus, buscar nossas almas, porque o reino já está preparado, ele já tem o reino dele para nos levar lá. Olha que interessante. Mas acontece que os falsos profetas, por isso que nós temos que tomar cuidado com falsas pregações, porque o falso profeta, ele vai pregar benção, ele vai pregar coisas que realmente vai mexer com nós, porque é o que nós vivemos na realidade com os nossos olhos no corpo físico. Agora, nós só vamos reinar pela fé. Então, Cristo está tirando nós do mundo de vaidade, dos olhos vaidosos deste mundo, para nós entrar com os olhos espirituais eternamente. Como quer dizer isso? Vocês lembram de Abraão? Vocês lembram que Abraão não alcançou o que nós alcançamos, mas de longe, pela fé, ele já via isto. Então, ele não viveu o físico, confiante nas coisas desta terra. Ele viveu no espírito, confiante nas coisas concernentes às promessas de Deus para ele. E então é verdade que Deus disse que Abraão, ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hoje ele está com Deus. Entendeu bem, meus amados? E assim somos nós. Os falsos pregadores querem pregar prosperidades na vida de vocês, estão falando de todo mundo, tá bom? Porque é mais fácil de ter vocês próximo a eles. Vocês que eu digo, todos, né, irmão, da face da terra toda, todas as faces da terra, né, de todos os falsos querem buscar vocês, e nós não podemos ser enganados, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Agora Deus vai atender as nossas necessidades. Confia nele, peça e confia e ande com ele. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Tem pessoas que vão à igreja porque são pregados evangelhos errados, evangelhos equivocados.
Irmão, se você chega para uma pessoa, isso existe, irmão. Chega para uma pessoa e fala assim, irmãos, o meu amigo, você que está aí num sofrimento, tá sofrendo demais, vem para a minha igreja, que Deus vai falar contigo. Se você é solteiro, Deus vai te preparar um casamento. Se você não tem casa, Deus vai preparar uma casa. Isso é um evangelho falso. Sabe por que é falso? Porque você não sabe o que Deus vai fazer com a vida dessa pessoa. E, de repente, ela entra dentro de uma igreja, no começo ela fica maravilhada, os anos vão passando e nada acontece. E ela sai daquele lugar e ainda sai maldizendo. Quem é culpado? Aquele que pregou um falso evangelho. Agora, nós temos que pregar a verdade. Você quer conhecer que sua vida está em perigo. A vida de todos que não conhecem Jesus estarão na condenação eterna. Mas eu vou te mostrar aquele que pode salvar a tua alma, a tua vida. Ele transforma. Não prometa mais nada do que isso, a não ser a salvação. Agora, muitos falsos profetas, ele promete mais do que a salvação. Você pode ver que eles prometem mais mudança de vida, mudança. Esse ano vai mudar a tua vida, até o final do ano, 2024, olha, um ponteiro lá, com 0 hora a tua vida mudou. Irmão, pelo amor de Deus, nós ia ver isso, um monte de coisa disso dentro da Bíblia, e não tem isso. O que Jesus quer? Ele quer que nós sejamos um crente verdadeiro, que confia nele e não no tempo, que confia nele e não no relógio, que confia nele e não pelo tempo desta terra. E nós começamos a colocar prazos. Não. O verdadeiro evangelho não é assim. O falso, ele ainda fala mais coisa. E quando dá errado, ainda culpa Deus. E não culpa o falso pregador, o falso profeta, né? Profetizando falsidade. Não, culpa Deus. Deus, o Senhor não cumpriu a tua palavra em minha vida. Estou decepcionada contigo. Ainda faz até ficar inimiga do Senhor. Mas graças a Deus que vocês estão entendendo a palavra de Jesus Cristo, né, irmão? Porque eu também entendo. Você acha que qualquer um chega para mim, irmão, o Deus vai fazer isso com você? Irmão, eu vou guardar e vou conferir nas Escrituras. Se cumprir, e como está na Escritura, amém. E teve muitos que profetizou tanta coisa para mim, irmãos, e não cumpriu. E de maneira nenhuma abalou a minha fé. Por quê? Eu não estava alicerçado numa profecia de coisas contemporâneas. Eu estava alicerçado numa profecia que é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada. É aqui que eu me alicerço. É aqui que nós devemos nos alicerçar. É aqui que muda a nossa vida. Então, não creiam naqueles que querem mudar a vida de vocês, que vocês vão ficar ricos, vão ficar cheios. Vocês têm que crer que Jesus disse que vocês têm que tomar a sua cruz e têm que negar vocês mesmos. Para entrar no reino do céu, a porta é estreita. A larga são muitos que entram nela e vão para a perdição. A estreita, o caminho ainda é apertado. Além de entrar na porta estreita, o caminho ainda é apertado. Só que ela te leva, e são poucos que vão entrar no reino dos céus. Agora, com um entendimento desse, se nós obedecermos, claro que nós vamos estar na porta estreita e vamos entrar. Não é verdade? Então, veja, irmãos, quando Jesus disse que nós devemos, então, tomar essa cruz, aí ele vem nesse versículo 35, como eu já falei para você, que se alguém quer salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. Olha só, irmãos. Amor de Cristo e do seu Evangelho. Irmãos, nós temos que amar o Evangelho também. O Evangelho é o reino de Deus. Cristo trouxe o seu Evangelho para nos salvar, tá bom? Somente isso. Como é que a pessoa é salva? Através do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho fala de Cristo. A Bíblia Sagrada fala de Cristo Jesus. Tá bem? Então, veja, irmãos, que aqui o Senhor está falando desta forma, e aqui ele fala assim, ó, pois que, no versículo 36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Versículo 37, ou daria o homem pelo resgate da sua alma? Muito interessante isso, né, irmãos? Então, nós estamos aqui, irmãos, lendo nessa palavra aqui, nós vemos que a palavra salvar e perdê-la, ela mostra que Jesus
não estava falando simplesmente de uma vida humana, uma vida física, de corpo. Ele está falando de vida espiritual, alma. Então, ó, salvar alma. Jesus não veio salvar nossa alma ou veio salvar nossa vida física? Ah, veio salvar a alma, a nossa alma. Perder, vai perder a vida física ou perder a alma? Perder a alma. Então, nós estamos falando espiritual, tá bom? Então, repetindo a vocês, salvar e perdoar, perdoar não, e perder a vida, salvar a vida e perder a vida, ela mostra que Jesus realmente não está falando de vida física, de corpo, ele está falando de alma. O ser que está dentro de você aí, tá bom? Mas essa é a essência, né, da nossa humanidade aqui, ó. Para você ter esse corpo, tem que ter uma alma aí dentro de você. Então, Jesus veio por amor à sua alma. Muito bem. Então, nós podemos ver isso aqui, irmão, que o jeito certo, né, irmão, que nós podemos ver aqui de salvar a alma e perder, é nós entregarmos a Jesus. Se você entregar a sua alma a Jesus, você salva a sua alma. Se você não entregar a Cristo Jesus a sua vida, você perde a sua alma perde a vida eterna. Então, não há nada que possa fazer, irmão, dar em troca de uma alma o dinheiro. Por isso que ele falou muito claro aqui, que nós podemos repetir aqui nesse verso aqui, olha, 36, né? Ó. Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Irmão, se nós não estivermos em Cristo, nós vamos perder. Não tem dinheiro que paga isso. Olha só, ou daria o homem o resgate da sua alma? Não tem dinheiro que pode pagar. Por isso que Jesus morreu por nós, irmão. Somente pelo sangue de Jesus que conseguiu comprar nossa alma. As almas de todos aqueles que creem que Jesus é Filho de Deus, são esses que Cristo comprou, são as ovelhas dele, é o rebanho dele. Todos vocês fazem parte do rebanho do Senhor Jesus, porque Cristo comprou com o seu sangue. O fato de nós batizarmos, irmãos, que isso mostramos para as pessoas e até ao Senhor, que nós se arrependemos dos nossos pecados e nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E desta forma, o sangue dele compra você. Por quê? Porque você teve o entendimento que você é um pecador, uma pecadora, e você se entregou para ele, você deu a sua vida para ele. Ele é dono de você, ele é seu senhorio. Você não é sozinho mais. O inimigo não tem mais poder sobre a tua vida, porque você saiu da garra de Satanás para estar nos braços do Senhor Jesus. Por isso que ele morreu. Por isso que ele morreu e ressuscitou, justamente para resgatar nossa alma. Ó, irmão, não existe um dinheiro, ó, seja a alma de quem quiser. Você é bem mais forte nesse assunto. Sabe aquele feto, uma criancinha que está lá dentro, quando concebeu, a mamãe concebeu, tem um feto lá pequenininho, e aquele feto, às vezes tem pessoas que tiram, ou acabam morrendo, aquilo lá tem alma. Você acha que o dinheiro desse mundo pagaria a alma daquele feto? De hipótese alguma. Só o sangue de Jesus pode. Pois o sangue dele comprou. Aquele feto nem conheceu o pecado, já foi para Cristo Jesus. Sabia que aquele feto, que muitos estão matando aí, por causa de pecados, por causa do adultério, por causa de desejos carnais, fazem suas relações. Aí veio gravidez indesejada, e aí querem se livrar, achando que é problema na vida dela. O problema é o pecado do adultério, é o pecado da prostituição. Esse é o problema. A criança não é o problema é o pecado. Aí, o que acontece? Que o pecado faz fazer inimigo daquilo que é um feto, um pequeno ser lá dentro. E matam, assassinos. Mas Deus resgatou aquele feto. Nenhum deles se perderam. Mas Deus é perfeito, não é, irmãos? Jesus, Filho de Deus, com seu sangue, compra tudo. Como aquele feto não conheceu o pecado, não veio a este mundo, ainda está informe, o Senhor com seu sangue comprou ele. Precisa ser batizado? Não. Precisa ser evangelizado? Não. O evangelho para quem é? Para nós que estamos aqui. Nós adultos.
nós que já estamos nessa terra. O Evangelho é para nos corrigir, o Evangelho é para nos ensinar, para nos exortar, para nos dar, glória ao nome do Senhor, caminho. É o reino de Deus. O Evangelho nos fala de Deus, fala dos propósitos de Jesus, fala de todos os desejos de Deus na nossa vida. O Evangelho, por isso, ame o Evangelho de Jesus Cristo, meus amados. Ame de coração, não aparta esse livro do teu coração. Aleluia, Jesus. Então, queridos, vejam bem. Então, nós temos que ver, irmão, que não há nada que se possa pagar em troca de uma alma. O dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar. Vamos ver isso em Salmos, no capítulo 49? Vamos lá no Salmo, livro 49, versículos 7 e 9. Vamos ver o que o salmista diz ali? Olha o que diz aqui o salmista. Vocês perceberam, amado? Tudo que Jesus fala já estava tudo profetizado no Antigo Testamento? Coisa linda. Meus amados. Por isso que nós temos que ler muito o Novo Testamento. Nós estamos no tempo do Novo Testamento, mas ele reflete bastante ali também no Velho Testamento. Olha aqui o 49. Glória a Jesus. Versículo 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Entenderam? O que ele quis dizer? Que a alma, no versículo 8, né, a redenção de sua alma é caríssima. Não tem dinheiro que pague uma alma. Mas como que pode pagar? Só foi o sangue do Cordeiro. Aquele que está lá em Apocalipse, capítulo 5, que João viu numa visão. Lembra que João viu na visão? E que tinha um selo que ninguém poderia olhar e nem abrir aquele selo. Ninguém era digno. Nem os anjos, nem a terra, nem debaixo da terra. Não havia ninguém. Então, João chorou muito, e um dos anciãos falou, não, há um que pode abrir. E quando ele olhou, estava lá um cordeiro como degolado no trono. E ele pegou o livro com 7 selos, e ele pôde abrir. Esse é Jesus Cristo. Ele pagou. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Quanto vale a alma de vocês? Tem preço nessa terra que possa pagar a alma de vocês? O resgate de vocês diante de Deus? Nenhum. Então, meus amados, vamos aprender uma coisa. Não vamos nos vender por drogas, por prostituições, por mulher, por homem, por emprego ilícito, por coisas erradas desse mundo, por tentação. Ceder a Satanás a tentação, em nome de Jesus. Se nós andarmos na palavra de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor. Então, a nossa missão é ser forte em Deus, ser forte em Jesus. E diz a palavra em Tiago, e submeta a Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. Sem submissão à palavra de Deus, sem submissão ao Senhor, nós não vencemos. Precisamos estar submissos ao nosso Pai Celestial. Então, aqueles que levam de qualquer jeito a graça de Deus, que levam de qualquer jeito o caminho de Deus, seria muito bom que você abrisse os seus olhos com todo o respeito, com todo o amor, com todo o carinho, venha para Cristo e se fortaleça nele, porque não tem como vencer se não tiver em Cristo. Nós temos que tomar toda a armadura dos céus de Deus. É aquilo que eu falei aqui no começo da nossa reunião, da leitura da Bíblia. Amados, aquilo que os homens, as pessoas mais querem é buscar as coisas deste mundo. E Deus com um monte de coisa lá no céu, dons, revestimentos, poderes para dar para nós aqui na terra, e nós procurando coisa secular. Está na hora de rever isso, hein? Vamos parar de procurar coisa secular e vamos procurar coisas eternais. Então, é aqui que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós temos que voltar, irmãos, olhar mais para o céu. O povo de Deus está olhando muito para as coisas terrenas.
Não vou dizer que são todos, mas uma boa parte está olhando para as coisas desse século. Vamos acordar em nome de Jesus, tá bem? Então, aqui está muito claro no versículo 36 que não há como pagar as nossas almas. Não há resgate a não ser pelo sangue de Jesus. E agora, vocês todos estão em Cristo, vocês são resgatados. Por isso que vocês são filhos de Deus. Foram resgatados de Cristo. Irmãos, presta atenção, fraqueza cometemos. E Jesus nos perdoa. O problema é quando nós caímos na iniquidade. Iniquidade são aqueles que você faz pecado cotidiano e você não se arrepende mais. Nem perdão você pede mais. Esse é o perigo, tá bom? Bom, vamos para o versículo 37. Ah, não, 38 agora, né? Porque o homem, o resgate do homem, nós já lemos aqui em Salmo 49, versículos 7 a 9. Versículo 38. Jesus fala assim: portanto, qualquer que entre essa geração adúltera. Assim, irmão, só quero voltar um pouquinho aqui só, para nós melhorarmos. Então, irmãos, o que é perder a vida, o que é ganhar a vida, que eu já falei. Irmãos, se você quer a sua vida espiritual, você tem que estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você perde a vida espiritual, porque Cristo é a fonte da vida. Você lembra que ele falou para aquela mulher, salvo erro, João, capítulo 4, a mulher samaritana, que ele disse: dai-me água de beber. E ela: como tu me pedes água, sendo tu judeu, não samaritano? Porque o samaritano não se conversava com o judeu. E ele falou assim: se verdadeiramente tu soubesse quem está te pedindo água, você pediria água a ele, porque eu tenho água viva, que pode fazer dentro do teu coração uma fonte de água viva que vai saltar para a vida eterna. Entendeu? Ela se interessou. Então, vou parar por aqui, porque é muito linda essa passagem, e é isso que tem que estar em nós. A pergunta é: tem uma fonte de água viva dentro do teu coração, de cada um de nós? Tem um pouquinho aí? Tem água viva? Você vive para Cristo? Então, água viva é que nem a palavra de Deus está aqui, irmãos. Ó, ela está nos alimentando. Cada dia, hoje que nós aprendemos aqui, nós precisamos praticar. Porque se nós ouvirmos e dizer que é lindo, maravilhoso, que benção, mas não praticar, tudo isso aqui é em vão. Tempo perdido para aquele que não pratica. Mas para quem pratica, cada dia a fonte vai se fortalecendo. Ela jorrava pouca água, ela começa a jorrar mais, e ela vai criando, vai criando. Quando você vê, já é um rio de água viva tão grande, que não tem como secar mais a fonte. Por isso que ela salta para a vida eterna. Porque quando Cristo vier nos buscar, está tudo aí, está cheio, a palavra de Deus está dentro do teu coração. Você vive a palavra de Deus. Você anda na palavra de Deus. Você anda com Cristo. Você anda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Então, irmãos, vamos terminar aqui com esse versículo 38. Agora finalizando, tá bom? Portanto, qualquer que entre esta geração... Olha como que Jesus vai falar com essa geração. Uma geração adúltera e pecadora. Ele diz assim: portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem. Olha aí que Jesus já mudou. Ele não fala mais eu, ele começa a usar a expressão Filho do Homem. Daqui para frente ele vai falar Filho do Homem, né? Se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Aonde que Jesus vai se envergonhar dessas pessoas? Quando vier da sua glória diante do seu Pai e de seus santos anjos. Irmãos, o que nos ensina esta palavra? Eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de falar sobre isso aqui. Não, eu vou até falar aqui. Quando ele falou assim, a expressão de minhas palavras, aqui ele está dizendo bem aqui, né? Portanto, qualquer que dessa geração pecadora, né, se envergonha das minhas palavras. Irmãos, vocês concordam que essa leitura bíblica é a palavra de Deus, de Jesus? Primeiro porque ele mesmo está falando. É ele mesmo que está falando. Então ele diz assim, ó, essa expressão das minhas palavras, ela se refere ao evangelho. Por isso que ele falou lá do seu evangelho. Então, está referendo ao evangelho. Aqueles que, né, irmãos, se envergonhar do evangelho,
E tem crente que se envergonha de evangelho também, viu, irmãos? Tomamos cuidado. Essa expressão, né, irmão? As palavras, toda vez que falar a minha palavra, está falando do evangelho dele. Tá bom? As minhas palavras é o evangelho, porque Jesus trouxe o evangelho. Tá bom? E você pode ver. Tem um detalhe só para ajudar vocês a pensarem. Lembra uma vez Jesus estava falando, veio um dos judeus e falou com Jesus: Senhor, o meu irmão, foi uma herança que ele recebeu, e ele falou assim: meu irmão tomou posse da herança. Ele falou: faça a justiça disso. E ele falou que não, ele não veio para isso. Não veio para resolver coisas, a terrena no caso dele lá. Ele veio para trazer vida eterna. Irmão, presta atenção. Ele vai nos ajudar, nos orientar a resolver os nossos problemas. Mas a missão dele não é deixar você bonitinho aqui, cheio de saúde e tudo. A missão dele é levar você para o reino da glória dele. Essa é a missão dele. Entendeu? Por isso que ele morreu por você, por mim, porque ele quer levar nós para a sua glória. Agora, irmão, se nós tomarmos cruz, então aprenda. Não que nós somos masoquistas, que nós temos que sofrer, mas temos, o evangelho dele, ele nos traz assim, tá? Todo mundo quer rejeitar o evangelho. O cristão não é perseguido em vários países? Ninguém gosta de cristão, irmão. Hoje nós temos essa liberdade de pregar, de falar, de orar, de clamar, de falar, nos reunir. Muitos países não têm essa liberdade. Não sabemos quanto tempo isso possa durar para nós também. Sabemos que o anticristo virá e isso vai terminar, mas por quê? Porque esse será mas aonde que você vai? Qual é a promessa de Deus na tua vida? Para você viver eterno aqui dentro dessa terra ou para você viver eternamente com Ele? Então, confia no reino de Deus, confia no reino de Jesus, glorifica a Deus por tudo que você estiver passando. Até as enfermidades nós temos por causa do pecado. Porque se Deus tirar a enfermidade da terra, ele precisa destruir o pecado. E quem é que reina nesse mundo? Não é o diabo? Ele não é o príncipe desse século? Pode ver lá em Efésios capítulo 6, eu acho que versículo 12, 11 ali, os principados dessa terra. Não foi isso? Então, meus irmãos, nosso assunto é o céu. Vamos falar de céu. Tá bem, meus amados? Então, veja, quando Jesus falou expressão assim sobre uma geração adúltera e pecadora, nós vemos que isso aí, irmão, ele fala aqui no Novo Testamento, tá? Você vai encontrar isso, Mateus capítulo 12, versículo 39, Mateus capítulo 16, versículo 4. Então, e por que Jesus falou nisso? Porque ele também baseou, irmãos, lá no Velho Testamento. Ele falou isso lá dos profetas do Antigo Testamento. Por isso que ele chamou uma geração adúltera, uma geração pecadora. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E hoje, essa geração, elas são santas ou são cheias de pecados? Essa geração dos dias atuais, são adúlteras ou não são? Quantos adúlteros cometem pecados de adultérios, pecado de prostituição? Quando é o carnaval, é a festa da prostituição e de adultério, né? Fora o dia a dia, né? Os lugares aí cheios, nem vou falar os nomes, mas já tem até lugar específico para eles terem as suas relações. Porque homem e mulher casado tem a sua hombridade, a casa dele, o leito dele, está na Bíblia. É um leito imaculado, um leito santo, um leito puro. Pode ter sua relação homem e mulher, marido e esposa, com o consentimento de Deus, porque é marido e mulher. Tá certo? Agora você vê hoje, o mundo de hoje não está cheio de adúltero, não está cheio de prostituição, e por isso que é uma geração pecadora. Agora piorou. Se naquela época de Jesus, não sei quantas milhões de pessoas poderia ter, hoje 8 bilhões. Então vocês imaginam a festa que é isso, né? Claro que tem muitos santos de Deus nessa passagem, tem muitos santos de Deus que estão reservados para o Senhor. Então, veja, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí o livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 4. Vamos ver por que Jesus chamou essa geração adúltera, geração de pecado, né? Glória ao nome de Deus. Isaías, capítulo
Está terminando. O último verso, meus queridos. Glória a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O mundo hoje não blasfema de Deus, não? O mundo hoje não blasfema de Jesus Cristo? Hã? Santo é o Senhor. Vamos ver uma outra passagem, irmãos. É por isso que Jesus se baseou nisso aqui, viu? Por isso que ele falou, geração adúltera e pecadora, porque ele conhece. Olha aqui mais, vamos lá. No próprio Isaías, capítulo 57, versículo 3. Isaías, capítulo 57, versículo 3. Mas chegai-vos aqui, vós filhos de agoreira, descendência adulterina e de prostituição. Está vendo? Ezequiel, capítulo 16. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ler aqui, irmãos. Aqui é um pouquinho grande, tá? Eu vou, é do 32 ao 41, mas eu vou... Olha, versículo 32. Fosse como mulher adúltera, que em um lugar de seu marido recebe os estranhos. Tá vendo? Só que ali Jesus chamava eles, porque espiritualmente eles também eram pecadores, adúlteros, porque eles também serviam outros deuses. O Israel já fez muito isso. Aqui está dizendo, irmãos, é que é muito comprido, né? No versículo, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui o versículo 41 diz assim, e queimarão as tuas casas, e o fogo executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não dará mais. Mas vocês lerão daqui do 32 ao 41, tá bom? Então veja isso. Vamos ver no livro de Oséias também, o livro de Oséias vai mostrar também. Vamos ver o que diz em Oséias, no capítulo 2, do versículo 2 ao 6. Oséias, capítulo 2 ao 6. Vejamos isso. Aqui foi uma idolatria espiritual, né, e a corrupção de Israel. Olha, contendei com a vossa mãe, contendei que ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições de sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua. Despojar é tirar roupas, né? Ela fica nua, e ponha como um dia em que nasceu. Quando uma criança nasce, ela nasce nua, né? E faça como um deserto, e torne como uma mulher terra seca, e mate a sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque a sua mulher se prostituiu, aquela que os concebeu ouve torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sebe para que ela não enche as suas veredas, os seus caminhos. Então, vejamos, irmãos, olha aqui, ó, a intenção das pessoas. Olha que coisa interessante, isso me chamou muita atenção. Se vocês lerem aqui, ó, o versículo 5, olha, de novo, vou repetir ele, ó, porque a sua mãe se prostituiu. Quer dizer, ela deixa de servir a Deus, aqui é espiritualmente dizendo, né? Porque eles foram adorar a outros deuses. Foi isso que aconteceu. Essa história de Oséias aqui, irmãos, tem o Reino Sul e o Reino Norte, né? E o Reino Norte, eles começaram a adorar outros deuses porque eles estavam prosperando materialmente, eles estavam ficando ricos. Então, eles adoravam os deuses Baal e assim por diante.
E aqui eu quero ler esse versículo 5, ó. Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouve torpemente, porque diz, olha o interesse dela, do povo de Israel naquela época. Irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã e meu linho. O que quer dizer? Dá sustento. Eles dão o sustento. Ele dá o pão, que a pessoa precisa comer, dá a água, precisa beber, a lã e o meu linho. São roupas, o meu óleo, os perfumes, né? E as bebidas. E também bebia. Então, existe assim, ó, só para você entender uma coisa, tá bom? Vocês entenderem uma situação. Vamos dizer aqui, é uma explanação, um país A e um país B. O país B, o país A, é uma nação cheia de idolatria. O país B é o que serve a Deus. Só que esse país B começa a ter um relacionamento com o país A, que serve outros deuses. E esse país A, ele tem riqueza, porque o príncipe desse século, você sabe que está aí as riquezas deste mundo. Aí o país A vai tendo negociações com o país B, e o país B começa a ser abastecido, enriquecido, o povo vai melhorando, só que aí vai introduzindo também os deuses do país A. Por quê? Porque ele se sente confortável materialmente. Tem comida, tem bebida, tem o perfume, tem a roupa, e está sendo abastecido. E abandona o Deus do país B. Entendeu isso? Exatamente foi o que aconteceu com Israel. Israel do norte, ele preferiu adorar outros deuses para ele se beneficiar das riquezas terrenas. Não é diferente no dia de hoje, tá? Por isso que nós temos que nos abster, nós temos que perder a vida para este mundo para ganhar a vida eterna. Quer dizer, largar o nosso egoísmo, a avareza, para nós vivermos com Jesus. E o Messias é assim, mas só que quando você estiver lá na glória dele, você vai ser tão rico que você não tem ideia, porque a riqueza dele está no céu e não aqui. Embora tudo isso aqui é de Deus, mas para que você não se corrompa, você vai estar na glória de Deus. Bom, vamos lá. Irmão, é muito simples. Não tem crente que era pobrezinho, muito pobre, e Deus abençoou, ficou tão rico que ele acaba abandonando Deus. Tem uns que acabam tendo adultérios, porque por causa da riqueza. Outros deixam de ser humilde, humilha o teu próximo por causa da riqueza. Deus sabe que o nosso coração corrompe muito fácil, irmãos. Tem alguma coisa, nós já muda até o nosso jeito de humildade. Já vira um falso humilde já. Entenderam isso? É muito fácil. Mas vamos lá. Terminando aqui a palavra, né? Nós vamos voltar para Marcos. Vamos voltar para Marcos no capítulo 13 e nós finalizamos isso. No versículo 26 e 27, tá bom? Capítulo 13, versículo 26 e 27. Olha o que diz aqui. E quando Jesus estava falando, ele estava falando do joio, tá? E quando a erva cresceu e frutificou, deixa eu só ver se eu estou em Mateus, irmão. Perdão, estou em Mateus. Deixa eu vir para Marcos. 13, 26. Perdão, filhos. No amor de Jesus. 13, 26 e 27. Ó. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Pronto, irmãos. Aqui está nos deixando bem claro que quando vier o Filho do Homem, quer dizer, o Filho de Deus, com grande poder e glória, ele vai enviar os seus anjos e vai ajuntar os escolhidos. Meus amados, a pergunta agora para todos nós, para mim e para tu. Quando eu fazer pergunta para todos, eu estou incluso com vocês. Vocês se sentem escolhidos diante do Senhor? Como é que estão as nossas obras para que possamos ser escolhidos do Senhor? Irmãos, o que é ser um escolhido? Eu vou te ajudar com um material. Presta atenção. Vamos dizer que nós estamos aqui, um exemplo de... Nós estamos numa sala, nós vamos estudar medicina. E nós queremos ser todos médicos, tá bom? E nós vamos estar em 100 pessoas, um exemplo, 100 pessoas.
Não estou comparando com este mundo, tá bom? 100 pessoas. Aí, o curso, todo mundo no começo começa a frequentar o curso. Todo mundo acha maravilhoso, aquele pensamento que vai ser um doutor um dia, todo mundo. Mas aí vem as provações, vem a prova. Primeiro ele te ensina, você fica maravilhado com os ensinos do seu professor, aí depois vai vir as provas. Então, vai marcar o dia da prova, e aí vai vir a dedicação. Só que durante esses 6 anos de curso, ou 7, sei lá, chega um dado momento da metade desse curso, muitos dos alunos, vamos curtir um final de semana, vamos fazer uma festa, mas o aluno dedicado, ele fala assim, ô fulano, vamos para a festa? Não, me perdoa, eu tenho que estudar. Rapaz, para de ser estudioso, nós precisamos nos divertir um pouco, é só um final de semana, e não sei o quê. Ele falou, não, eu quero alcançar o meu curso e quero ser um bom médico, então eu vou me dedicar. Aí ele começa a ser até zombado pelos seus colegas de estudos, os outros alunos. E eles estão lá no bem bom. Aí eles gostaram dessa festa, marca outra. E aí começa a ser festa diariamente. Só que essas festas, vem bebida, vem um monte de coisa. Aí, quando chega na segunda, a pessoa não tem ânimo para estudar, não tem. Aquele que se dedicou, tem. Aí, quando chega no final do curso, a maioria é reprovado. Aquele que se dedicou, ele alcançou. Aí eu vou fazer uma pergunta. Ele foi escolhido ou não foi escolhido? Foi. Por que ele foi escolhido? Porque ele se submeteu aos ensinamentos daquele professor, participou das provas que foram dadas para ele, e ele teve que enfrentar aquelas provas que custou os seus dias, que ele poderia ter o prazer de estar lá fora, se divertindo. Então, ele perdeu esse tempo lá fora para ganhar esse diploma. Então, ele ganhou, e aí ele foi escolhido. Por que ele foi escolhido? Porque ele compreendeu que ele tinha que estudar e tinha que se submeter às provações daqueles ensinos para ele ser um doutor. Os demais foram todos rejeitados, não foram escolhidos. Por quê? Porque não foi o professor o culpado. O culpado foram eles que não andaram o mesmo direito que foi passado para os 100 e aqueles não aceitaram. E eles preferiram se divertir. Agora fica na diversão do erro e perde o seu futuro, justamente aquele que se dedicou. Aí ele vai vir enriquecendo, ele vai tendo esposa, compra o seu carrinho, vai passear, curte umas férias, tudo tem uma vida melhor, mas tudo isso teve uma dedicação. Espiritualmente, voltando agora para o espiritual, como é que nós somos escolhidos? A palavra está dizendo no versículo 27, a palavra diz assim no versículo 27 de Marcos 13, e que Jesus enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? São esses que estão se dedicando à palavra de Deus, são esses que estão se dedicando à santificação, são esses que estão deixando de ser, são convidados para participar do mundo, das coisas deste mundo, mas rejeitam em nome de Jesus, porque ele vê lá na frente uma vida melhor. Ele vê lá na frente que ele vai estar junto com o seu Senhor Jesus Cristo, com o Cordeiro de Deus. Então ele deixa e é zombado, e nós somos zombados por tudo isso, porque somos o crentão, o crentinho, é espiritual demais, é porque é isso, é tudo aquilo. Meu amado, minha amada irmão, o que Jesus diz? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus Pai em espírito e em vida, porque Deus é espírito, e importa que nós o adoramos em espírito, em vida, e ele procura os tais, e ele achou, você é um deles. Então, meus amados, veja bem, nós temos que nos dedicar cada dia mais para o Senhor. Realmente vamos perder, sim, a nossa vida para este mundo. Nós não vamos ficar aí na farra, nós não vamos ficar no adultério, no pecado, nos aceite das coisas deste mundo. Nós nos submetemos a tomar nossa cruz e andar com o nosso Senhor, porque no final o Senhor vai nos ressuscitar. E aonde nós vamos? Nesse ajuntamento dos 4 ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Olha o tamanho da extremidade, ponta a ponta, nós vamos levar para o reino e a glória de Jesus Cristo. E aí, qual é a sua escolha? Quer aproveitar o mundo mesmo ou quer se dedicar e quer viver um evangelho real, verdadeiro, genuíno, puro, sem enfeite, sem maquiagem? Porque tem muitas pessoas maquiando o evangelho. O evangelho é santo,
O evangelho é de Cristo. Foi ele que trouxe para nós, amados. Foi ele que trouxe para nós. Então, amado irmão, amada irmã, quero deixar claro mais uma vez o versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do evangelho será salvo. As minhas palavras estão no evangelho, diz Jesus. Então, se você ama Cristo e ama o evangelho, você perdeu a vida para este mundo. Você vive para Cristo. Morreu para o mundo e vive para Cristo. Vai trabalhar, ganhe o seu pão de cada dia, mas não caia no erro dos pecados. Ande com Cristo. Então, esse aqui é o conselho, é a leitura da Bíblia que Deus nos prepara nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente cada um. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Espera só um minutinho, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Jesus.